Olá, boa noite. 31 de dezembro, último dia do ano, e a gente faz a retrospectiva política. Entenda o ano de 2020. Sobre esse assunto, a gente conversa com Fernando Chagas, cientista político. Tudo bem, Chagas? Tudo bem, olá, um abraço a todos, em especial aos telespectadores. Conversamos também com Chico La Scala, jornalista. Tudo bem, Chico? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Roberto. É um prazer renovado estar de volta aqui no Notícias em Debate. Ano intenso, né? Ano difícil, a gente pode dizer que foi um ano desafiador. Vamos fazer uma retrospectiva política, então, um pouquinho nesse programa? Pois não. O que foi o fato mais importante, Chico? Olha, eu acho que nós tivemos, como você bem disse no início, um ano atípico. Um ano dificílimo em razão da pandemia. Ainda estamos vivendo essa situação desafiadora. Espero que o ano que vem, e aproveito para desejar um feliz ano a todos os nossos telespectadores, tenhamos notícias melhores, tenhamos, enfim, uma vida melhor. Agora, a questão, a retrospectiva política não difere muito da vida cotidiana dos brasileiros. Também foi um ano difícil, eu diria, do ponto de vista político. Difícil para o governo federal, para o governo do presidente Jair Bolsonaro, que a par das idiosincrasias que caracterizam o seu governo, o presidente Bolsonaro também enfrenta um problema seríssimo, que é o do desemprego. O desemprego no Brasil talvez seja o grande desafio, o grande problema dos novos governantes, desses que estão assumindo amanhã, né? Os novos prefeitos e também os novos vereadores, os novos legisladores no país inteiro. O grande desafio que está colocado a todos eles é a questão da geração de emprego e renda. E, no mais, eu acho que o que marca também foi a eleição municipal, uma eleição diferenciada, foi uma eleição, vamos dizer, virtual, quase que podemos dizer assim, sem campanha de rua, né? Onde as redes sociais foram fundamentais. Mas, de qualquer forma, superamos essa fase, apesar de um grande número de abstenções, justificáveis, diga-se, em razão até da pandemia. Mas eu acho que a eleição, de um lado, um aspecto positivo, porque conseguimos realizar as eleições, né? E, no entanto, eu acho que o grande desafio que se coloca, viu, Roberta, Fernando, é a questão da geração de emprego. Ano complicado, né, Chagas? Bastante complicado. Eu vou no raciocínio do La Scala, né? Eu vejo dois aspectos. O político, bastante complicado, e eu vejo que o Brasil venceu nesse aspecto, porque tivemos a pandemia. No meio da pandemia, eu duvidava até que tivesse as eleições. As eleições foram realizadas, como o La Scala falou, até por causa da questão virtual. Fizemos campanhas virtuais. Apesar que no finalzinho, né, houve... Mais ou menos, né, Chagas? Houve aquela... Corpo principalmente a corpo, corpo a corpo, os vereadores não têm muito espaço, embora hoje tenha as mídias sociais, ainda assim precisa desse corpo a corpo. Fato que justificou o aumento do número de casos, né? E isso, nessa aglomeração, houve esse aumento de casos, tanto no primeiro turno como no segundo turno. Se do lado da política, para mim, eu vejo até positivo, apesar da pandemia, do lado da economia, eu vejo que o Brasil se saiu muito bem. Muito bem, por quê? Até por a questão do virtual, né? Você hoje estuda remotamente, hoje você trabalha remotamente. Eu vejo que a economia, ela conseguiu superar este momento que era de muita dificuldade devido à tecnologia. Mas não só tecnologia, fundamental, foi o auxílio emergencial. Se não fosse o auxílio emergencial, eu vejo que o Brasil ia entrar num caos social e num colapso econômico. O problema, La Scala, é como nós vamos sair agora do auxílio emergencial. O auxílio emergencial, ele não pode continuar do jeito que está. Para que a economia não entre num colapso e não tenha um caos social, nós precisamos de uma renda básica. Essa renda básica, ela vai afetar o orçamento e nós não temos espaço no orçamento para oferecer essa renda básica. Então, continua uma incógnita. Como será a economia em 2021? Vamos ter ou não vamos ter uma renda permanente? Quanto tempo você acha, Chico, que o Brasil aguenta ficar suportando esse aporte financeiro? Eu acho que é muito difícil. Acho que o Brasil não aguenta, este ano que está começando, eu acho que não aguenta esse tipo de aporte. Porque vai sair da onde? Veja, nós não podemos também criar um país, uma geração, de certa forma, amparada por auxílios do governo. Isso acaba criando uma situação de acomodação que não é boa para ninguém. Porque o cidadão fala, bom, eu recebo meio salário mínimo,
todo mês, se o auxílio fosse se mantido em R$600, eu já vivia com salário mínimo, vivia mal, faço um biquinho aqui, faço um biquinho ali e vou levando com esses R$600 do auxílio emergencial. Eu acho que todo o esforço do governo, todo o esforço do setor empresarial, dos sindicatos, tem de ser no sentido de gerar emprego, gerar trabalho, gerar renda, abrir o país para que o país receba aporte e investimentos estrangeiros, enfim. Não se pode ter uma política de isolacionismo, como faz muitas vezes o governo federal, com essas sandices de dizer que em relação à China, em relação a outros países, Argentina mesmo. A Argentina, criando conflitos absolutamente desnecessários, uma coisa infantil. Né? É como eu vejo. Tem um ponto importante, Roberta, seguindo de novo o raciocínio do La Scala. O presidente Bolsonaro, ele tem uma necessidade de manter a popularidade. Para manter a popularidade, ele vai ter que criar uma renda permanente, uma renda básica. Só que não há espaço no orçamento. Por que não há espaço no orçamento? Hoje nós vamos terminar o ano com 94% de dívida pública do PIB. Logo, logo bate em 100. 100 é um número mágico. Se bater em 100, a credibilidade do mercado financeiro, a credibilidade do mercado de ação e dos investidores fica comprometida. Claro. Então, nós estamos num dilema. Nós temos que sustentar a economia nesse momento ainda de transição, com uma renda básica, um auxílio emergencial. Não tem esses recursos. E se tirar esses recursos, não sustenta a economia. E se manter esse recurso, estoura a questão do orçamento público. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua com a retrospectiva política e econômica. Não sai daí, um minutinho. Eu volto já já. ND está de volta hoje, dia 31 de dezembro, fazendo uma retrospectiva política do ano de 2020. A gente conversa com Fernando Chagas, cientista político, e com Chico La Scala, jornalista. Bom, Chagas, no final do primeiro bloco você estava falando sobre a dívida interna. Dá para a gente explicar um pouquinho melhor para o nosso telespectador, exatamente, trocando em miúdos, o que significa isso? A dívida interna é o maior problema que o Brasil tem. O que é a dívida interna? Você tem a despesa anual e você tem a receita anual. A receita anual não cobre todas as despesas. Então, essas despesas vão aumentando. E tem um número que você vê pelo PIB. Nós encerramos o ano de 2019 com uma dívida interna nossa, de 86%. A tendência era de diminuir porque nós fizemos a reforma da Previdência. Então, o que se esperava que a reforma da Previdência economizasse 800 bilhões durante 10 anos, nós gastamos 800 bilhões em apenas um ano devido à pandemia. Então, esses 86% vão encerrar de 2019, vão encerrar 2020 com 96%, entre 94% e 96%. Essa dívida, como ela é sustentada? Por títulos públicos. O governo não tem receita para cobrir todas as despesas, então o que ela faz? Ela bota esses títulos públicos. Nós todos compramos títulos públicos, quando você aplica dinheiro num banco comercial. Só que para ter essa garantia dos títulos públicos, essa dívida pública ela tem que diminuir. Essa dívida pública ela não diminui em menos de 10 anos. Então, quem vai investir pede mais juros. Vou dar um exemplo. A Selic hoje está em 2%. Taxa básica de juros, Selic está em 2%. Se você fizer uma aplicação para 2026, para você resgatar esse dinheiro em 2026, o mercado está pedindo uma taxa de juros de 7,5%. Então, quem banca isso? Quem banca isso é a população. Quando você banca todo esse dinheiro para garantir a dívida pública, você está tirando dinheiro do investimento. Claro. Toda vez que você tem que colocar dinheiro para pagar esses títulos, quando eles são resgatados, esse dinheiro que ia para o investimento, para gerar emprego e renda, eles vão pagar para a dívida pública. Esse é o grande problema. Ou a gente diminui essa dívida pública. Como diminuir essa dívida pública? Até nós já discutimos muito. Você cortar a despesa. 92% das despesas do governo federais são permanentes e obrigatórias. Resta 8% são as que você tem liberdade para gastar e para pagar a dívida pública. Então, nós ficamos numa situação que não tem como diminuir a despesa obrigatória. O que você faz? Aumenta tributo,
Alguém aguenta aumento de tributo? Ou você aumenta a receita ou você corta a despesa. Não tem jeito. Não tem como. É O como, ideal. mais ou menos como uma dona de casa faz. Isso. Tem o orçamento da casa, do marido que o marido ganha, do que ela ganha, etc. Tem lá um X por mês, todos nós temos. Diminuiu a renda. Tá certo? Se você tem uma dificuldade, o que você faz? Ou você tenta arrumar mais um emprego para aumentar a sua receita, mantendo as despesas, ou você corta despesas. Agora, E diminuir a Chico, qualidade de vida. Ou seja, não há muito mistério nisso. O governo gasta demais, gasta mais do que arrecada, tem muito gasto, tem muita gordura que poderia ser cortada, muita gordura. O Brasil precisa de reformas profundas, reforma do Estado brasileiro, reforma política, reforma tributária, reforma administrativa. São reformas fundamentais, de base. Se nós não fizermos isso agora, para isso, é preciso cortar na carne, é preciso ter governantes corajosos para enfrentar a popularidade, porque vai cair, é evidente. Ou você pensa no país e entrega um país melhor, ou você mantém a popularidade e se reelege. E o que a gente pensou do presidente Bolsonaro parece que já está mudando um pouco o discurso dele, né? Agora, teve uma matéria que saiu recentemente, Chico, que fala um dado importante, que é elementos que indicam que em 2021 a crise humanitária no planeta será a maior desde a Segunda Guerra Mundial. Eu sei que a gente está num programa de final de ano, um programa de esperança, era para ser um programa leve, mas infelizmente o ano de 2020 foi um ano diferente. Difícil. A gente pode pensar, né, em esperança, mas a gente tem que ser realista. O ano de 2021 vai ser um ano muito mais difícil que a gente teve em 2020? Eu acho que será. Eu acho que é inevitável. Até por conta da pandemia, no mundo inteiro. Está certo que nós temos vacinas sendo produzidas, etc. Mas o reflexo disso, o impacto do que aconteceu em 2020, tudo isso, como é que nós vamos resolver isso? Um rápido exemplo, Roberta. A questão da educação. Vamos pensar na criança que cursou em 2020, neste ano, portanto, o ensino fundamental, remotamente. Se teve acesso, né? Se é que teve acesso. Se teve acesso, aprendeu pouco. Aprendeu pouco conteúdo, porque é muito difícil. Imagine os senhores ou as senhoras, um menino de 7 anos aprender uma conta de dividir no computador de casa. Remotamente. Comprometeu uma geração. Ou seja, este aluno mal sabe as 4 operações. E perdemos um ano fundamental. Uma criança de 7 anos, por exemplo. Eu digo isso com muita tranquilidade, até porque tenho um neto. Meu neto, Felipe, tem 7 anos. E acompanhou este ano no ensino remoto, fundamental. Ou seja, qualquer criança da escola pública também. Este ano que está começando, eles aprenderão o conteúdo deste ano e do ano passado? E o buraco que ficou. Ou não? Como vai ser? Mas como é que você vai ensinar? Eu sei que a proposta é 2 anos em 1. Agora vamos pensar numa escola pública onde as pessoas, a demanda vai aumentar, Claro. Você não tem espaço. Sim. Como é que você vai tratar em período integral? É praticamente impossível isso acontecer, né? É um discurso de época de eleição que todo mundo faz, que engoliu, mas efetivamente não tem como acontecer. Mas você abordou claramente uma das grandes consequências desta pandemia, desta crise que o mundo atravessa. Ela tem 2 momentos. Educação. Ela tem 2 momentos. O primeiro momento, a questão sanitária de assistência social, e a mais grave que eu vejo, a longo prazo. Repito, compromete gerações e gerações na educação. E até os novos prefeitos vão assumir, agora dia 1º de janeiro, eles terão uma dificuldade enorme. Nós teremos uma despesa a curto prazo, quando eu digo curto prazo, 1 ano, 2 anos. Sim. Uma despesa muito grande no social. Saúde é a questão sanitária, assistência social, claro, e a longo prazo, educação. Sim. E nós temos escassez de recursos. Como nós vamos administrar isso? Portanto, de 2021, infelizmente, acredito que será mais difícil do que 2020. Os efeitos. Também acho. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre retrospectiva política e a previsão para 2021. Não sai daí, 1 minutinho. A gente volta já já. O ND está de volta. Nosso assunto de hoje, retrospectiva política, dia 31 de dezembro, último dia desse ano intenso que foi 2020. E sobre isso eu estou conversando com o Fernando Chagas, cientista político, e com o Chico La Scala,
que é jornalista. A gente estava falando sobre o reflexo da pandemia, esse ano que foi um ano complicadíssimo. A gente tem um dado aqui muito importante. Estima-se que serão precisos ao menos 35 bilhões de dólares para ajudar milhões de pessoas que vão passar fome e pessoas abandonadas. O que isso representa? A gente está falando sobre a perspectiva do ano de 2021? Olha, veja, nós vamos ter uma continuidade daquilo que já estamos vivendo neste ano de 2020, só que os efeitos mais graves, me parece. Então, com uma situação dificílima, nós temos hoje aqui na nossa região, basta andar pelas ruas e perceber quantas pessoas em condições de miserabilidade nós encontramos em cada semáforo, em cada esquina, em cada cobertura de prédio, enfim. É uma situação dramática. A tendência disto, eu acho que, lamentavelmente, hoje é dia 31, mas a tendência é disto se agravar, e não só no Brasil, no mundo inteiro, conforme essa estimativa. A dívida pública vai crescer muito no mundo inteiro. Isso vai dar um problema para as futuras gerações que vão ter que pagar esse passivo. A dívida pública do Brasil também está no mundo. Quem paga? Quem paga são os nossos filhos, nossos netos. No Brasil... Ou seja, não tenham filhos, né? A partir de agora a gente aconselha que ninguém tenha filhos. É uma dívida que fica por gerações e gerações. Esse é o problema da dívida pública. Só dá um dado. O Bolsa Família por ano fica em 30 bilhões. Por mês, o auxílio emergencial gastou 50 bilhões. Por isso que a nossa dívida pública saltou de 86 para 96. E como nós vamos manter isso? Tem condições de manter isso? Não tem condições de manter. Se manter, não tem investimento. E se não tiver investimento, não tem emprego. Não tem emprego, não tem renda e o país continua do mesmo jeito. Então, em 21 nós vamos ter que ter consciência da nossa situação. Dá para a gente fazer alguma coisa para mudar isso? Enquanto seres humanos, enquanto cidadãos, o que a gente pode fazer, Chico? Eu acho que solidariedade, em primeiro lugar. É preciso que sejamos solidários com o nosso próximo, no primeiro momento. Acho que a generosidade e, sobretudo, trabalho. Eu acho que se cada um trabalhar na sua área, quer dizer, procurar de alguma maneira empreender, buscar novas alternativas, ser criativo, é um ano em que a criatividade também será fundamental. Então, acho que nessa linha é uma tentativa de sairmos dessa situação tão difícil que nos encontramos. Ok. Pessoal, muito obrigada pela participação. Chagas, muito obrigada. Todo esse ano aqui com a gente. Um abraço, apesar de tudo, um bom 2021. É isso aí. Chico, muito obrigada. É o que podemos desejar aos nossos telespectadores. Um feliz 2021. Obrigado, Roberto. É isso aí. O ND fica por aqui hoje de uma forma muito especial, finalizando o ano de 2020. Um ano desafiador, com muitas perdas, mas também com muitas lições. E eu acho que de tudo o que passamos, o mais importante é que estamos vivos. Você e eu, independente de como foi a trajetória desse ano, podemos nos considerar vitoriosos. E apesar das projeções para 2021 não serem as melhores, eu amo uma palavra e seu significado: esperança. Não perca a fé. Enquanto houver vida, há esperança. Um feliz 2021 para você e a gente se vê em 2021, ano que vem, daqui a pouquinho, se Deus quiser. Até lá.